Ao longo dos séculos, poucas ideias despertaram tanta curiosidade quanto a do Santo Graal. Para muitos, ele sempre foi imaginado como um cálice sagrado, um objeto raro e misterioso ligado aos momentos finais da vida de Cristo. Essa visão atravessou gerações, alimentou lendas, inspirou expedições e ocupou o imaginário de estudiosos, religiosos e aventureiros. No entanto, existe uma interpretação muito mais provocadora, uma leitura alternativa que desloca o centro dessa busca. Em vez de apontar para um objeto perdido no tempo, ela sugere que o verdadeiro mistério pode ter sido transformado em símbolo para ocultar algo muito maior, uma linhagem, uma herança viva, um segredo preservado não em pedra, ouro ou prata, mas na continuidade do sangue. Essa hipótese parte de uma mudança aparentemente pequena, quase imperceptível, mas carregada de implicações. Em certos círculos, argumenta-se que a expressão associada ao Graal poderia ter sido interpretada de forma ambígua ao longo do tempo. Em vez de significar apenas um recipiente sagrado, ela também poderia sugerir a ideia de sangue real. A partir daí, a narrativa deixa de girar em torno de uma relíquia material e passa a se concentrar na possibilidade de uma descendência. Sob essa ótica, o maior segredo da história cristã não seria a localização de um cálice desaparecido, mas o destino de uma linhagem que teria precisado sobreviver em silêncio, escondida da perseguição política e religiosa. Quando essa teoria é levada adiante, surge inevitavelmente a figura de Maria Madalena. Durante muito tempo, ela foi retratada de formas diversas, muitas vezes diminuída, mal compreendida ou cercada por interpretações tardias. Mas em correntes alternativas, ela assume um papel muito diferente, o de companheira próxima de Jesus e guardiã de uma herança que deveria ser protegida a qualquer custo. Nessa construção narrativa, o Graal deixaria de ser um cálice e passaria a ser o próprio ventre que teria preservado a continuidade da linhagem do Messias. Essa releitura não apenas altera o sentido do símbolo, como também abala profundamente o modo como a história foi contada pelas instituições ao longo dos séculos. Para que essa hipótese pareça plausível dentro de seu próprio sistema de ideias, ela se apoia no contexto judaico do século I. Jesus é então visto não apenas como mestre espiritual, mas também como alguém inserido em uma cultura em que casamento, descendência e continuidade familiar possuíam enorme relevância. Sob essa visão, a ausência de filhos em uma figura messiânica ligada à casa de Davi seria considerada, por alguns, improvável ou até estranha. A promessa de continuidade, tão importante nas linhagens reais e nas expectativas do povo, não seria apenas uma questão simbólica, mas também dinástica. Assim, o conceito de um Messias sem descendência biológica passa a ser apresentado como algo possivelmente construído mais tarde, dentro de uma tradição que teria preferido enfatizar apenas sua natureza espiritual. Dentro dessa leitura, o grande problema não seria apenas teológico, mas político. Caso existisse uma descendência direta de Jesus, isso criaria uma forma de autoridade muito distinta daquela baseada em estruturas eclesiásticas. Uma linhagem de sangue, sobretudo se ligada à realeza davídica, representaria um tipo de legitimidade que não dependeria de eleição, nomeação ou sucessão administrativa. Em outras palavras, a simples possibilidade de herdeiros biológicos do Messias levantaria perguntas incômodas para qualquer instituição que afirmasse ocupar, sozinha, o lugar de mediação suprema entre Deus e os homens. Por isso, segundo essa tese, a história do cálice teria sido mais conveniente do que a história da linhagem. Os primeiros ecos dessa ideia são ligados à família de Jesus e à igreja primitiva de Jerusalém. Alguns textos antigos mencionam parentes próximos do Senhor e figuras de autoridade ligadas a seu círculo familiar. A partir disso, construiu-se a noção de que os primeiros líderes da comunidade cristã não eram apenas discípulos, mas também guardiões de uma herança familiar. O nome dado a esses parentes em certas tradições reforça a noção de pertencimento especial. Em um ambiente marcado pela tensão com Roma, qualquer descendência ligada a alguém executado sob acusação de sedição poderia ser vista como ameaça. Afinal, o título de rei dos judeus não era inofensivo para um império que tratava com extrema dureza qualquer foco potencial de rebelião. É nesse ponto que a teoria propõe uma dispersão estratégica. Para sobreviver, essa linhagem precisaria desaparecer da vista do poder imperial. Permanecer na Judéia significaria risco constante. Tornar-se invisível seria a única forma de preservação.
Por isso, alguns relatos lendários direcionam o olhar para o sul da atual França, região que mais tarde se tornaria um dos centros mais importantes dessas narrativas. Ali, segundo tradições locais, teriam chegado personagens próximos de Jesus, entre eles Maria Madalena. Em algumas versões, ela não teria vindo sozinha, mas acompanhada de uma criança cuja identidade foi envolvida em camadas de silêncio, simbolismo e mistério. A partir daí, o território da Provença passa a ser visto como solo sagrado para os defensores dessa tradição. Em vez de imaginar o fim da história nas colinas da Judéia, eles acreditam que um novo capítulo começou nas margens do Mediterrâneo europeu. A criança, em algumas narrativas, aparece associada ao nome Sara, interpretado por certos autores como indício de nobreza ou condição real. Com o passar do tempo, essa linhagem teria se misturado à aristocracia local, atravessando gerações até influenciar dinastias que surgiriam mais tarde. O segredo, nesse caso, não teria sido destruído, apenas diluído e cuidadosamente protegido. É justamente nesse cenário que entram os merovingios. Para muitos historiadores, eles foram uma dinastia franca com características próprias do início da Idade Média, cercada de mitos como tantas outras casas reais. Mas para os defensores da hipótese da linhagem sagrada, os merovingios não eram apenas reis bárbaros. Eles seriam herdeiros de uma fusão entre sangue judaico real e nobreza europeia. Sua aura de sacralidade, os símbolos que os cercavam e a forma como eram vistos pelo povo teriam alimentado a crença de que carregavam algo em comum. Não governariam apenas pela espada, mas por uma legitimidade quase mística. Elementos como o valor dado aos cabelos longos, a associação com virtudes sobrenaturais e a ideia de uma autoridade recebida por nascimento foram reinterpretados como marcas de uma realeza sagrada. O rei não seria apenas um chefe político, mas alguém investido de uma condição especial desde o ventre. Dentro dessa releitura, os merovingios teriam representado um grande obstáculo para a consolidação de um poder religioso centralizado em Roma. Enquanto o papado buscava afirmar sua autoridade sobre reis e povos, a existência de uma linhagem considerada santa por natureza criaria um polo alternativo de legitimidade, impossível de controlar completamente. Essa tensão, então, teria crescido ao longo dos séculos até desembocar em conflitos políticos e dinásticos. Reis que reivindicavam autonomia diante da autoridade papal, linhagens que carregavam prestígio próprio e tradições locais resistentes ao controle romano formariam o pano de fundo dessa disputa. Dentro desse quadro, a queda dos merovingios deixa de ser apenas uma transição de poder entre casas reais e passa a ser interpretada como a derrota planejada de uma linhagem perigosa. O assassinato de reis, a humilhação pública de herdeiros e a tentativa de apagar sua memória seriam, sob essa ótica, etapas de um processo deliberado de substituição. Com a ascensão de novas dinastias mais alinhadas aos interesses de Roma, a autoridade da linhagem teria sido substituída pela autoridade da coroação sancionada pela Igreja. O sangue deu lugar à chancela institucional. E, para que essa mudança fosse definitiva, seria necessário não apenas retirar esses antigos reis do poder, mas também desmoralizá-los diante da posteridade. Assim, a memória dos últimos descendentes teria sido rebaixada, ridicularizada ou esvaziada, enquanto seus sinais distintivos eram removidos de modo simbólico. Mesmo assim, os defensores dessa teoria acreditam que a linhagem não desapareceu. Ela apenas saiu do palco e continuou existindo longe dos olhos públicos. Muitos séculos depois, um novo capítulo desse grande enigma teria surgido em René-le-Chantal, pequena vila francesa que se tornou célebre por causa de histórias ligadas a tesouros, códigos e segredos religiosos. O centro dessa fase da narrativa é o padre Berenguer Saunieri. Sua história se tornou famosa porque, sendo pároco de uma igreja simples e pobre, ele passou por uma mudança financeira abrupta e intrigante. Reformas, construções luxuosas, obras incomuns e sinais de riqueza incompatíveis com sua posição despertaram especulações que atravessaram o tempo. O que ele teria encontrado para transformar tão radicalmente a própria vida? Segundo a versão mais conhecida entre os entusiastas do mistério, Saunieri teria descoberto documentos escondidos durante obras na igreja. Esses papéis conteriam genealogias, mensagens cifradas ou indícios capazes de revelar a sobrevivência de uma linhagem antiga. A partir daí, sua fortuna repentina seria explicada não por acaso ou simples irregularidades administrativas, mas por um segredo grande demais para vir à luz.
O dinheiro recebido por ele, nessa leitura, seria o preço do silêncio. Não uma recompensa por santidade, mas uma compensação por guardar informações potencialmente explosivas. Mais intrigante ainda seria o modo como Saunieri teria deixado pistas espalhadas pela decoração e pela estrutura de sua igreja. Imagens estranhas, símbolos fora do padrão, inscrições incomuns e referências a Maria Madalena alimentaram ainda mais as suspeitas. Para alguns, ele teria transformado o templo em um código visual, um mapa cifrado para iniciados. Em vez de revelar abertamente o que sabia, optou por esconder a mensagem em formas, detalhes e associações simbólicas, como se estivesse desafiando as gerações futuras a enxergar além da aparência. Sua morte, envolta em rumores e relatos dramáticos, apenas ampliou a aura de mistério ao redor de sua figura. Mas a corrente que preservaria esse segredo não terminaria com ele. Outra peça importante dessa construção está ligada aos cátaros, grupo cristão medieval que floresceu especialmente no sul da França e entrou em choque com Roma. Historicamente, os cátaros foram vistos pela Igreja como hereges e acabaram esmagados por uma cruzada brutal. No entanto, dentro da narrativa da linhagem sagrada, eles assumem um papel ainda mais profundo. Não seriam apenas dissidentes religiosos, mas guardiões de uma verdade perigosa demais para sobreviver à luz do dia. A proteção oferecida a eles por certas casas nobres da região fortaleceria a suspeita de que preservavam algo maior que simples divergências doutrinárias. A violência empregada contra os cátaros passa, então, a ser reinterpretada. O massacre não teria sido motivado somente pelo combate à heresia, mas também pela necessidade de destruir arquivos, tradições e testemunhos que ameaçavam a versão oficial da história. O episódio de Montségur se torna, nessa releitura, um dos momentos mais simbólicos de toda a saga. Cercados, condenados e levados à morte, os cátaros aparecem como homens e mulheres que preferiram o martírio a entregar o que guardavam. E, segundo a lenda, pouco antes da queda final, alguns teriam conseguido escapar com um tesouro que não era ouro nem prata, mas documentos, símbolos ou até mesmo a continuidade viva da linhagem. Essa fuga lendária alimenta a ideia de que o segredo foi empurrado ainda mais para as sombras. Ordens discretas, famílias nobres, sociedades de caráter reservado e tradições esotéricas teriam assumido, de uma geração para outra, a tarefa de preservar a memória e a proteção desse sangue real. Nessa visão, o Graal moderno não seria uma peça de museu, mas uma rede invisível de nomes, alianças e descendências espalhadas pela Europa. Em vez de um único herdeiro reivindicando um trono perdido, existiria uma multiplicidade de ramificações que, ao longo de 2 milênios, teriam se diluído entre dinastias, aristocracias e linhagens discretas. Esse raciocínio leva a uma conclusão ainda mais ousada. Se realmente houve descendência, e se ela sobreviveu por tantas gerações, então é provável que ela já não pertença a um pequeno grupo isolado. Após séculos de casamentos, migrações e mistura entre famílias, essa herança teria se espalhado de forma quase irreversível. O que um dia teria sido concentrado em poucos nomes hoje estaria dissolvido em incontáveis ramos. A pergunta deixaria de ser quem é o herdeiro? E se tornaria até onde essa herança se espalhou? O mistério, em vez de apontar para uma pessoa escondida em algum castelo, abriria espaço para a ideia de uma descendência amplamente difundida. É nesse ponto que a narrativa assume um tom quase espiritual. A hipótese da linhagem não seria importante apenas por suas implicações históricas ou políticas, mas pelo modo como alteraria a relação entre o humano e o divino. Se o Messias deixou descendência, então o sagrado não estaria isolado apenas em dogmas, altares ou estruturas religiosas. Ele também teria passado pela carne, pela família, pela continuidade da vida. A experiência humana seria elevada de modo radical, e a distância entre céu e terra pareceria menor do que a tradição institucional ensinou por tanto tempo. O divino, nessa perspectiva, não estaria preso a um objeto perdido, mas pulsando na própria história da humanidade. Tal leitura também explicaria, para seus defensores, o medo das instituições diante desse tipo de hipótese. O problema não seria apenas provar ou refutar uma árvore genealógica. O verdadeiro risco estaria no efeito dessa revelação sobre a autoridade construída durante séculos.
Se partes importantes da história de Maria Madalena foram distorcidas, se parentes de Jesus foram marginalizados, se linhagens inteiras foram perseguidas ou apagadas, então a narrativa oficial deixaria de parecer intocável. O peso do segredo estaria justamente em sua capacidade de enfraquecer a confiança absoluta em versões consolidadas pelo poder. Ao mesmo tempo, essa teoria encontra força nas lacunas da própria história. Existem períodos obscuros, regiões mal documentadas, tradições locais difíceis de rastrear e símbolos cuja interpretação continua aberta. Para os que acreditam nesse caminho, esses vazios não são um problema, mas parte da pista. As ausências, os silêncios e as ambiguidades seriam precisamente os lugares onde a verdade sobreviveu. Em vez de destruída, ela teria sido empurrada para as bordas do registro oficial. E isso explicaria por que o assunto retorna sempre envolto em mistério, sem nunca desaparecer completamente. O fascínio em torno dessa hipótese permanece vivo porque ela mistura elementos poderosos demais para serem ignorados: Jesus, Maria Madalena, o Graal, reis, sangue, perseguição, sociedades secretas, documentos escondidos e instituições milenares. É uma narrativa que fala ao imaginário profundo do ser humano, pois une fé, poder, conspiração e identidade. Ela não se limita a perguntar onde está um objeto sagrado, ela questiona quem contou a história, o que foi escondido e por que certas versões prevaleceram. Em um mundo cansado de respostas superficiais, essa combinação continua sedutora. No fim das contas, a busca pelo Graal, sob essa leitura, deixa de ser uma caça arqueológica e se torna uma investigação sobre memória, herança e verdade. O cálice metálico perde espaço para a possibilidade de uma continuidade humana. A relíquia se torna biológica. O segredo deixa de repousar em cavernas ou criptas e passa a habitar genealogias, tradições e símbolos espalhados ao longo dos séculos. E ainda que muitas dessas ideias permaneçam no campo da especulação, seu poder narrativo continua imenso, justamente porque tocam uma pergunta que nunca deixa de inquietar: e se a história mais conhecida do Ocidente ainda escondesse, sob sua superfície, algo muito maior do que fomos ensinados a imaginar? Talvez seja exatamente isso que mantém viva a força desse tema. Não se trata apenas de provar uma tese, mas de confrontar o peso dos silêncios históricos. O que foi preservado? O que foi apagado? O que sobreviveu nas margens, nas lendas, nas famílias, nas pedras de antigas igrejas, nos nomes quase esquecidos e nos ecos de tradições que se recusam a morrer? A verdadeira atração desse mistério está no fato de que ele não oferece apenas uma resposta, mas um caminho de investigação que desafia a versão confortável da história e convida cada pessoa a olhar novamente para o passado com outros olhos. Assim, a jornada em torno da suposta descendência de Jesus permanece menos como uma conclusão fechada e mais como uma provocação permanente. Para alguns, tudo isso não passa de mito acumulado ao longo de séculos. Para outros, é a pista de uma verdade enterrada debaixo de camadas de poder, medo e manipulação. Mas independentemente da posição que se adote, uma coisa é certa: poucas narrativas conseguem reunir com tanta força o sagrado, o político e o humano. E talvez seja por isso que, mesmo após tantos séculos, o tema continue retornando com intensidade. No fim, a pergunta sobre o Graal talvez nunca tenha sido apenas onde ele está, mas sim o que realmente estamos procurando quando falamos dele. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos. Deus te abençoe.